Muito bem. Para encerrar, nós vamos ver o último subtítulo, que refere-se à terapia para a raiva. O ser humano processa o seu desenvolvimento intelecto-moral passo a passo, sem os saltos de largas conquistas. Superada uma etapa do processo antropológico, psicológico, sociológico, surge outra igualmente desafiadora que a experiência adquirida anteriormente lhe faculta superar. Algumas vezes é natural que se equivoque a fim de reiniciar o mecanismo autoiluminativo sem qualquer trauma ou desconforto, desde que a meta é o bem-estar, a conquista da harmonia. A incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrá-la. Ter raiva é normal. O que não é normal é você permanecer enraivecido. Como nós não vamos sentir raiva? Não tem nem dúvida. Nós não temos sangue de barata, como diz o ditado, não é? Sentir raiva é muito normal, entende? De bom alvitre, sempre que invadido pelo desequilíbrio dessa natureza, o paciente reserve-se a coragem de adiar decisões, de responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa, porquanto invariavelmente o ego ferido precipita-o em postura inadequada de que se arrependerá de imediato ou mais tarde. O silêncio diante de circunstâncias perturbadoras, não se permitindo a invasão dos petardos mentais desferidos pelo opositor, constitui recurso imprescindível para evitar o tombo na irritação e seus consequentes danos. O hábito que deve ser cultivado de considerar-se pessoa portadora de virtudes e de deficiências aplausíveis de corrigenda, estando sujeita às variações do humor e de comportamento, suscetível de contrariedades, distonias, predispõe à vigilância. Se é divertido ouvir com atenção e avaliar a proposta apresentada, mesmo quando de maneira agressiva ou indelicada. Quando útil, incorporá-la como medida de sabedoria que lhe será valiosa, e identificando subrepticiamente sentimentos negativos por parte do outro, não lhe atribuir qualquer valor ou significado. Isolar. Viver num campo de proteção, evitando o conflito. O exercício da paciência auxilia a aceitar a vulnerabilidade de que se é constituído, não ampliando a irrupção da raiva quando ocorrer, tornando-se contínua como resultado de estresse e de ansiedade, de insegurança e de medo mórbido, faz-se indispensável uma terapia psicológica de modo a ser detectada a causa desencadeadora do fenômeno perturbador, que tende a agravar-se quando não cuidado de forma adequada. O indivíduo ele tem que ter uma atitude de relativo equilíbrio. A psicoterapia cuidadosa remontará a conflitos adormecidos no inconsciente que tiveram origem no período infantil ou durante a adolescência, quando as circunstâncias induziam a aceitação de situações penosas sem o direito de explicação ou de justificação. Isso é muito interessante a gente analisar.
eu venho de uma geração onde não tinha a liberdade para o diálogo, não existia, né? O pai mandava, a mãe exigia, e a gente tinha que seguir o roteiro pré-estabelecido. Os nossos filhos e os nossos netos chegaram a presenciar o diálogo, a possibilidade do diálogo. Não, vamos conversar, vamos ver o que pode ser feito, não, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Entende? Eu não vivi isso. A minha adolescência, a minha infância não viveu isso. Foi uma coisa colocar no cabrestinho e toca para frente. Até os 18 anos de idade. Entende? Aí daí para frente as coisas modificaram. Não é? Mas isso marcou. Entende? Marcou. As pequenas contrariedades acumularam-se e, porque não diluídas conforme deveriam, explodem quando algo proporciona aumento de volume à carga existente, fazendo-a insuportável. Ao mesmo tempo, a terapia da prece, a terapia da meditação, constitui salutar recurso para o controle das emoções, reabastecendo de energias vigorosas que se encarregam de acerenar o sistema nervoso central, impedindo ou diminuindo a incidência da ira. As boas leituras também funcionam como um procedimento terapêutico de excelente qualidade, por enriquecerem a mente com ideias otimistas, substituindo muitos dos clichês psíquicos viciosos que induzem a comportamentos insanos. Em face dos recursos que se podem aurir na bioenergia, a sua aplicação nos pacientes suscetíveis à raiva e a sua corte de distúrbios da emoção é de inadiável importância, destacando-se o concurso de pessoas abnegadas e saudáveis, física e moralmente, como portadoras da doação. Jesus utilizava do denominado toque curador, descarregando naqueles que o buscavam as sublimes energias de que era portador. Nada obstante, mediante a sua vontade, penetrava na problemática dos pacientes antes que lhe narrassem as aflições de que eram vítimas, liberando-os com o seu psiquismo superior. Desde a expulsão dos espíritos imundos que faziam estorcegar as suas vítimas em processos de aparente epilepsia ou de esquizofrenia, a recuperação de morte simulada por catalepsia, de hemorragia, de cegueira, surdez, mudez, dilacerações orgânicas, até mais graves ocorrências à distância, utilizando-se do incomparável poder de que se fazia portador. Jesus era uma usina de energias radiantes. Ele fazia benefício às pessoas à distância. Isso nós vamos encontrar em médiuns maravilhosos da nossa história espiritista. Vou citar um deles, de Eurípides Barçanufo, sem desmerecer os demais outros que existem, né? Vou citar alguns outros. Eurípides Barçanufo saía à distância, deixava o corpo aqui e ia fazer as curas à distância. Eusápia Paladino é outra que executou trabalhos maravilhosos. Francisco Cândido Xavier foi outro também que praticou as suas curas de longa distância.
Bezerra de Menezes. E vamos citar aí um número grande de outros espíritos que também deixaram a sua marca como trabalhadores incansáveis a benefício do ser humano, né? Por fim, o autocontrole que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis, imprescindíveis a uma existência rica de saúde. É muito importante que nós entendamos que todos nós possuímos, todos nós temos os ímpetos de raiva. Todos nós temos. Todos. Nós não vamos ficar sem tê-los, porque ainda nos encontramos em um processo de transformação, de mudança. E essa mudança não ocorre no estralar de dedos. Ela ocorre lenta e gradativamente. Por quê, Francisco? Para que seja efetiva. Nós não vamos ter mudanças para depois voltar a refazer aquilo que ficou faltante. Então, vamos manter a atenção à nossa própria vida, entender que somos seres em processo de crescimento e precisamos ter emergência em fazer as nossas transformações. Autodescobrimento. Até mais ver.